A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quero, nesse momento, transmitir uma palavra de Deus ao vosso coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Ministério de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Versículo 1, assim está escrito. Naquele tempo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser posto à prova pelo adversário. E havendo jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então se aproximou o tentador e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, diga que estas pedras se transformem em pão. Mas ele respondeu dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Queridos, em uma versão fiel, corrigida, ela vai dizer: então o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que é interessante, meus irmãos, é que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Estava fraco o corpo, mas alimentado em espírito. E ele foi levado, conduzido ao deserto para nos ensinar algo. É interessante, meus irmãos, que em Mateus capítulo 11, após passar as instruções para os discípulos, no capítulo 10, ele vai passar a missão dos 12, mas no 11, ele vai trazer uma mensagem excepcional para os discípulos. Ele vai falar sobre o jugo e sobre o aprendizado vindo por ele. Capítulo 11 de Mateus, versículo 29, ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus disse: aprendei de mim. Ele está dizendo: aprenda com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu vou fazer, dizendo para os discípulos. E é sobre isso que eu quero falar. Se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, eu diria: deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de intimidade com Deus. E se eu pudesse dar um outro tema, eu diria: deserto, lugar de provisão. No deserto só morrem os covardes, os rebeldes e os incrédulos. Você não faz parte desse grupo. Você faz parte do grupo que vai ter intimidade com Deus e provisão no deserto. Meus irmãos, há um medo assolando a muitos servos, a muitos crentes, a muitos escolhidos, irmãos que consagram, irmãos que oram, irmãos que têm intimidade com Deus e está temendo. Querido, todas as vezes que o servo de Deus teme, ele desagrada a Deus. Lembra, Elias, na verdade, vai desafiar o inferno, os deuses de Baal, de Azera, de Azerá. Ele vai desafiar Jezabel, ele vai desafiar os poderosos, ele vai determinar e Deus vai atender. Ele vai dizer: segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu.
Mas quando chegou a notícia, a morte vem ao teu encontro através de Jezabel. A Bíblia diz que Elias temeu, fugiu e se escondeu em uma caverna. Escute isso. Entenda o que é que eu estou querendo lhe dizer neste momento. Embaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. E a promessa de Deus para minha e para a sua vida é que o deserto, ainda que seja causticante, para nós vai ter uma grande nuvem e uma brisa soprando sobre nós. O deserto pode passar dos 50 graus, mas você não vai sentir o mormaço do deserto. Porque Deus vai estar soprando a brisa dele sobre você. Mas para isso, você precisa crer na verdade nos milagres. Porque deserto não é lugar de crente morrer. O deserto é lugar de crente ter intimidade com Deus. E o que é lindo, meus irmãos, é que no deserto não vai só ter a grande coluna de fogo à noite para lhe aquecer. No deserto também vai ter a brisa. No deserto também vai ter o maná. No deserto vai ter algo muito mais importante. Vai ter a presença de Deus. Você não está sozinho. Não tem por que temer, meu irmão, minha irmã. Porque há um tempo determinado para tudo. Deus tem cuidado de nós, tem nos livrado. E o que é interessante é que Deus está usando as formas de nos livrar e a gente está reclamando, nós murmurando. Escute isso. Lembra, vai chegar o povo no Egito, o povo escolhido. Esse povo cresce muito, mas cresce porque tinha a bênção de José, porque José cuidava dos seus irmãos e dos seus familiares, mas José vai partir, e agora vão vir os sucessores, e não serão a mesma coisa que José, vai mudar Faraó, e aí as dificuldades vão começar a acontecer, mas quando o povo estava na bonança, se esqueceram de Deus. Apenas 4 gerações passaram, de 70 pessoas, passaram a quase 3 milhões. Irmãos, agora o povo estava sendo oprimido, e na opressão o povo agora se lembra que existe um Deus, que ele não abandona, que ele não desiste, que ele não desampara. Existe um Deus que guarda, existe um Deus que dá segurança, existe um Deus que lhe leva nos braços. E o que é lindo, meus irmãos, é que Deus se levanta do trono por causa de um servo. Se só você foi encontrado como fiel, ele se levanta do trono e dá ordem aos anjos ao teu respeito. E aí você está com medo de quê? Escute isso. Lembra, muitos servos de Deus foram abençoados por reis pagãos. Por que isso aconteceu? Porque Deus, ele opera como ele quer. Deus toca no coração do ímpio para abençoar o crente. E aí o crente, na verdade, não quer a bênção. Querido, não acontece nada na terra sem antes que Deus permita. O que está acontecendo hoje no mundo é permissão de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, porque para alguns e para muitos isso que está acontecendo conosco é um deserto, mas se é um deserto,
não seja encontrado como covarde, não seja encontrado como rebelde, não seja encontrado como incrédulo. Seja encontrado, sabe como? Como verdadeiro adorador. Como aquele que, ainda que esteja no deserto, no momento mais difícil para ele vai estar dizendo: o meu Redentor vive, e no tempo dele, ele vai nos dar vitória. Escute isso. Elias, ele desafia os profetas, mas quando chega a notícia de morte, ele vai para onde? Para a caverna. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Você, meu irmão, minha irmã, se porventura você foi para a caverna com medo, eu quero lhe dizer algo. Deus, na verdade, não vai permitir que você fique aí. Olha, Deus, na verdade, vai falar convosco. Porque quando Deus vai ao encontro de Elias, Deus vai perguntar a Elias: o que fazes aí, Elias? E Elias vai dizer: Senhor, vai querer justificar com Deus? Era para dizer assim: Senhor, eu tive medo. Jezabel é muito poderosa e disse que vai me matar. E eu tive medo e me escondi. Mas Deus vai dizer assim: Elias, sai da caverna. Elias, sai para fora. Queridos, quando na verdade Elias justifica, ele vai dizer: somente eu fiquei. Deus vai dizer: Elias, ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Querido, se você foi para a caverna, se você está na condição de estar em uma caverna, sai para fora. Porque Deus quer lhe usar, como lhe usou da primeira vez que você abriu a boca e propagou a sua palavra. Escute isso. Todos os desertos que os servos passaram, nenhum servo de Deus morreu. Lembra Juízes capítulo 7? Gideão, na verdade, vai à peleja. E Gideão vai com 32.000 homens. Certamente venceria. E as pessoas querem quantidade. Escute isso. Com Deus é diferente. Deus não tem negócio de quantidade. Deus vence a batalha com poucos. Eu disse: Deus vence a batalha com poucos. Não é você que vai vencer com as suas forças. Você não vai usar suas armas naturais. Você vai usar as armas espirituais determinadas por Deus. É o próprio Deus que vai dizer assim: chegou a hora de tocar a buzina. Chegou a hora de quebrar o cântaro. Escute isso. Gideão, na verdade, agora vai ser instigado por Deus, dizendo assim: Gideão, o povo é muito, é numeroso. Gideão, se eu der os inimigos em tuas mãos, certamente o povo vai dizer que vocês venceram por suas próprias forças. Primeira recomendação de Deus: diga aos medrosos e covardes que voltem. Irmãos, o exército eram 32.000 que acompanhavam Gideão. Eram 32.000 que estavam defendendo os interesses de Deus. Mas Deus conhece quem é quem. E Deus vai dizer assim: Gideão, diz agora aos medrosos e covardes que voltem. E vão voltar na primeira medida 22.000 covardes e medrosos. Não se encontre nesse grupo, meu irmão, minha irmã. 22.000 vão voltar. Deus olha e diz: Gideão, ainda é grande o número do povo.
desce para o ribeiro e lá observa os que bebem e levam a mão à boca e aqueles que tomam a água direto, baixando a cabeça, deitando a cabeça na água. E sabe quantos foram separados? Era Deus dizendo assim: esses aí são imprudentes. Mas no meio de 32 mil vai ter 300. 300. Apenas 300. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus não é como a nossa matemática. A matemática de Deus é 32 mil é muito e 300 é o suficiente para que eu dê a vitória. Agora vejam, ele vai mandar formar três grupos de 100. E agora vão os 3 grupos de 100. E aí Deus agora vai dizer o quê? Porque agora os imprudentes, irmãos, eles voltaram, 9.700. Por quê? Porque quando ele vai tomar água, ele se preocupa com a sede, ele não se preocupou com a vida dele. Ele não se preocupou com o grupo, ele se preocupou consigo mesmo. Mas teve os prudentes que pegaram a água aqui e levaram até a boca, mas estão observando o campo de batalha. E Deus mandou separar esses, para dar vitória a eles. Agora vejam, como os imprudentes e como os covardes e medrosos ficaram quando os 300 voltaram e disseram: vencemos a batalha. Os 300 vão voltar dizendo assim: o nosso Deus é fiel e esmagou os nossos inimigos e eles fugiram de nós. Queridos, era deserto para Gideão, era deserto para os 300, mas um deserto com Deus é certeza de vitória. Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, irmãos, o povo está saindo com uma grande promessa. Qual é a promessa, pastor? A promessa é que eles iam para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, existe promessa melhor que essa? Primeiro, quando Israel estava na terra que o próprio Senhor lhe tinha dado, ele tinha dinheiro, ele tinha animais, mas não tinha de comprar mantimento. Eu lhe pergunto, por que faltou mantimento para Israel se a bênção de Deus era sobre ele? Recurso ele tinha, não tinha mantimento. É porque Deus tinha planos que ele fosse para o Egito. Deus tinha planos com José. Deus tinha planos com a família de Israel. Por isso, irmãos, que determinadas situações ocorrem para o nosso bem. E o que é interessante é que a gente fica sempre questionando Deus. A gente está sempre reclamando. A gente está sempre colocando diante de Deus coisas simples. O mundo parou. Não foi a igreja. Não fomos nós. Foi o mundo. Lembra que antes, depois de toda a prova no Egito, Deus, na verdade, vai usar Moisés, os milagres e as pragas vão acontecer, mas em um certo momento Deus determina que seja celebrada a Páscoa. E a determinação de Deus era que entrasse em sua casa com a sua família e aspergisse os umbrais da porta com o sangue do animal imolado, mas que ficasse em casa com a família.
Porque ia passar o anjo da morte se qualquer um dos filhos de Israel fosse encontrado fora, ele morreria. Não era só para o povo do Egito, era para todo o povo que se encontrasse fora de qualquer casa que não estivesse aspergida com o sangue do animal que seria realmente usado na Páscoa. Se o povo não obedecesse, aconteceria o quê? O povo morreria, e era o povo escolhido de Deus. Mas Deus vai dizer assim: pode aspergir os umbrais da porta e entre na sua casa com os seus familiares. Se o animal não for pequeno, for grande, pode chamar um vizinho, um amigo, mas tem que estar dentro de casa. Olha, os irmãos perceberam que essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para que nós fiquemos em casa, é um livramento de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E a única coisa que você precisa ficar é com a sua família. A recomendação é você ficar em casa. E aí você só consegue ver a falta da liberdade. Você está privado de sair da sua casa, é isso que você vê? Querido, isso não está acontecendo com você. Isso está acontecendo com a população mundial. Aqueles que obedecem, aqueles que atentam para Deus, vai conversar com Ele. Porque, queira ou não, eu vou dizer de uma forma que os irmãos entendem, Deus usa os ímpios para abençoar os crentes. E os crentes estão dizendo assim: eu não quero ser abençoado. Não quero. Eu prefiro enfrentar o que se a peleja não é vossa? Enfrentar o que se é Deus que vai pelejar por nós, por vós? Meu irmão, minha irmã, compreenda. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo vai sair do Egito crendo em um Deus que opera milagres. Mas quando ele chega no deserto, ele vai encontrar algo que não é parecido com o Egito. Não tem casas. Não tem, na verdade, as paisagens que eles viam outrora. Agora, na verdade, a escassez de palmeiras. Agora há escassez, por exemplo, de moradas, de casas. E agora eles vão ter que, na verdade, peregrinar no deserto. Só que o deserto com Deus não falta nada. Você pode não ter aquilo que você quer, aquilo que você deseja no momento que você deseja. Mas Deus não desampara você. Deus cuida de você. Deus supre as suas necessidades. Só quem morre no deserto é Datã, Abirã e Corá. Covardes, rebeldes. Servo de Deus não morre no deserto. Falta de fé evita que você pise na terra prometida. Sabe por quê? Porque os covardes vão ficar no deserto. Porque não creram. Porque duvidaram de Deus. O Deus que enviou o anjo e matou todo o primogênito no Egito era o mesmo Deus que estava conduzindo o povo à terra prometida, e o povo ainda vai questionar com esse Deus. Vai fazer um Deus de ouro,
um bezerro para adorar. Irmãos, não se entristeçam. Aproveite, na verdade, este momento para você colocar diante de Deus a sua adoração. Não seja reprovado em um deserto tão simples, em uma prova tão insignificante. Não veja as dificuldades. Não, eu não posso sair de casa, estou impedido, ou seja, estou em prisão domiciliar. Você não está em prisão domiciliar. Você está sendo cuidado por Deus, usando, na verdade, o governo para dizer: fique em casa, se resguarde. É só um período, um pouquinho de tempo. Olhe, na verdade, não para o problema, mas para o que você pode se promover com ele, para o que você pode aproveitar dele. Olha, o nosso dia a dia é muito corrido. Eu passo o dia na rua e passei em casa. É o dia todo trabalhando, viajando, à noite igreja, tempo para minha esposa é quase nenhum. Esses dias nós temos feito o nosso devocional, temos orado e temos, na verdade, assim, participado de algo extraordinário. Faça o mesmo com a sua família. Aproveite esse momento. Faça um devocional. Aproveite a sua família. Aproveite as férias que você não pôde ter, ou o tempo que talvez você desejaria ter e não tem. Olha, sabe o que é que eu vejo em tudo isso? Deus está dizendo assim: tenha mais comunhão com a sua família. Vai ser apenas 10 dias, 15 dias, 20 dias, não importa. Mas que esses dias sejam sinônimo de paz, de alegria, de comunhão familiar. É momento, na verdade, de existir a harmonia que Deus espera no seu lar. Mas se você se encontra em um grupo que não alegra a Deus, ainda há esperança. Se arrependa e volte para a casa do Pai. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é que ninguém se perca, é que, na verdade, ninguém morra. Olha, quando Jesus vai passar as instruções e, posteriormente, vai mostrar para os discípulos que eles vão viver provas, Jesus vai falar acerca do retorno dele para a casa do Pai. Os discípulos ouviram tudo e andaram com Jesus. Mas quando Jesus é crucificado e sepultado, os discípulos voltam para casa. Pedro está pescando. E Pedro volta da pescaria e volta sem pegar nenhum peixe. E o mestre pergunta para Pedro. E Pedro vai responder. Pedro vem sem nenhum peixe. Mas o mestre, o próprio Deus, está à margem de Tiberíades dizendo: você não pegou nada, mas aqui tem peixe e pão para você. Jesus, na verdade, não desiste de quem ele escolheu. Ainda que a pessoa desista, ele vai ao encontro. Ele leva pão e peixe. E ele diz: as minhas promessas não mudaram para você. Não olhe as dificuldades. Não olhe o problema que está acontecendo. Mas creia que embaixo do céu há uma provisão de Deus a seu respeito. E você pode hoje
crendo nessa palavra, dizer: Deus, se eu falhei, me perdoe, porque eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero, Senhor, com a minha boca dizer que ainda que qualquer deserto me assole, eu estarei de pé, de joelhos, deitado, com a cara no pó, dizendo: o meu Redentor vive para sempre. E no momento dele, ele vai nos dar vitória. Amém? Eu quero orar com você. Escute isso. Eu quero que você assente no seu coração algo. Isso não é um problema, isso é uma provisão de Deus para nós. Eu quero que você olhe para toda essa epidemia, observando que Deus está preparando algo muito melhor para você. Jesus vai ser tentado, era o próprio Deus. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas no capítulo 4 de Mateus, o Espírito está levando Jesus para ser tentado. Mas Jesus vai passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E o inimigo, quando se encontra com Jesus, vai dizer: se quiseres, podes ordenar que essas pedras se transformem em pães. Quem está com fome quer comer. Mas a resposta de quem está com o espírito cheio é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo depois vai querer mostrar o poder que Jesus poderia obter. Jesus, na verdade, vai dizer para ele: nada disso me importa, porque o meu reino não é aqui, o seu reino não é aqui. As suas necessidades o Pai sabe, o Pai conhece. Mas não se preocupe, porque você já pediu e o Pai já sabe. Espere, Ele vai lhe dar o tempo certo. Porque, na verdade, o que o Pai quer de nós é que nesse momento você faça isso. Pregue, louve, adore a Ele, bendiga o seu nome, porque na verdade isso tem uma grande recompensa, porque é para a honra e glória dEle. Amém? Eu quero orar por você, orar por sua família, orar por sua vida. Aonde quer que esse vídeo alcance, escute isso, abra o seu coração, deixe Deus ser o governo da sua vida. Amém? Querido Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de podermos trazer uma reflexão para os teus filhos. Deserto não é lugar para servo morrer, mas é lugar, Senhor, para a intimidade convosco. E eu quero te pedir, Senhor, em prol das famílias, dos teus filhos, alcance, Senhor, salve os que estão de perto e os que estão de longe, para a tua glória. Não permita, Senhor, que ninguém se perca. Dê livramento para os teus filhos depois profetizarem, testemunharem que o Senhor operou grandes milagres na vida deles. Deus, eu rogo a tua bênção sobre as famílias. Estenda as suas mãos, Senhor. Aqueles que estavam fracos, fortaleça, Senhor. Aqueles que estavam com medo, coloque tranquilidade e paz em seu coração.
As famílias que precisavam, Senhor, deste momento, dê entendimento a eles que eles precisam se amar mais, que eles precisam renunciar, que eles precisam, Senhor, um do outro a cada dia. Pai, nós te pedimos, Senhor, por cada ovelha, por cada família que o Senhor nos tem confiado, nos dê graça, Senhor, para cuidar desses teus filhos, que passaram a ser meus filhos, Senhor, que passaram a ser ovelhas que o Senhor me tem confiado. Me dê graça para conduzi-los embaixo da tua mão poderosa. Pai, nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, e ministramos a tua bênção sobre a vida daqueles, Senhor, que foram alcançados por esta mensagem. Senhor, aqueles que te aceitaram, que voltaram, Senhor, para o teu caminho, aqueles que assentaram no coração, Senhor, ser fiel. Escreve o seu nome no livro da vida e não permita, Senhor, que mal nenhum aconteça a eles. Que eles sejam servos fiéis para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.